Mas esse negócio de networking, eu sempre fico pensando, eu já pensei sobre isso algumas vezes, que parece muito interesseiro, sabe? Você adicionar uma pessoa no LinkedIn de uma forma tão fria assim. Gente, uma coisa que eu odeio, quando me adicionam no LinkedIn não dizem nada, absolutamente nada. Me manda uma mensagem falando: oi, vi você não sei aonde, gostaria de trocar uma ideia, ou de, sabe, de qualquer coisa pra entender por que é aquela conexão, o que a gente pode trocar ali. Porra, eu sei que eu posso trocar coisa pra caralho entre vocês, mas e todas as outras pessoas que na Agile Brasil, sabe? É importante saber por que estão te adicionando no LinkedIn. Eu acho importante isso. E com esse fato a gente começa o Love the Problem de hoje. Pode soltar a vinheta, Léo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Estamos aqui com esse grupo de convidadas, esse grupo de pessoas maravilhosas pra gente falar de um tema muito legal. Hoje, esse começo do networking que a Cleide trouxe, eu acho que talvez seja o que vai nos guiar pro restante da conversa. Assim, então, eu vou deixar um espaço pra vocês se apresentarem. Essa que tava, a dona da voz, que estava falando agora há pouco, Cleide, por favor, bem-vinda ao Love the Problem. Meu Deus, nervosa de novo. Já vai gaguejar tudo, vai gaguejar que nem quando eu tive que apresentar, quando eu ia ter que apresentar o Agile Brasil ano passado, eu falei: não vai dar, Cartão, me apresenta. Eu sou Cleide, no LinkedIn vocês me acham como Cleidiane, mas se for me adicionar, me manda uma mensagem. Eu sou agilista tem pouco tempo, eu sou formada em publicidade e propaganda, mas eu me descobri demais nesse mundo da agilidade, e a Agile Brasil tem uma parcela de culpa imensa em eu ter me tornado agilista e eu ter aprendido tanto de coisa que eu aprendi até hoje, porque todas as coisas que eu sei, todas as pessoas que são muito próximas de mim hoje, elas vieram de alguma forma por conta da Agile Brasil, então é isso. Eu sou uma mulher branca de cabelo curtinho, muito curtinho, que eu quero cortar mais. Eu estou usando óculos, estou de camisa preta regata porque eu moro em Aracaju, Sergipe. Esse frio aí que o pessoal tá passando não faz parte de mim. Não existe. E é isso, pessoal. Não gosto desse país frio aí, não. Muito bem, muito bem-vinda, Cleide. A outra pessoa que tá estreando aqui é Pablo. Bem-vindo, Pablo. Opa, valeu. Bom, eu também não sei como... É estranho eu me apresentar assim, porque eu sempre fui um cara... A gente tava falando assim a respeito, né, dessa coisa de estar na frente, aí você fica tremendo e tal, não sei. Eu sempre, cara, tipo assim, se fosse... Eu gosto muito de música, show, não sei o que, cara, eu queria ser o back vocal, cara. O back vocal quem tá na frente, o quê, cara? Se o back vocal dança, o back vocal, tipo assim, é sensacional, eu quero estar ali no back, entendeu? Então eu sou um cara assim né, eu tô no, assim, Agile Brasil. O que eu posso falar do Agile Brasil, né? O Agile Brasil meio que eu posso dizer assim que salvou, não sei se a minha carreira, se eu de repente largasse eu preciso me apresentar um pouco, né, aqui. Eu tô no Agile Brasil, mas eu mesmo conheço o Agile Brasil desde 2012, então já tenho um tempo aí, participei da organização de em Florianópolis em 2014, e sempre tive assim nesse lugar que eu acho bom, sabe, tipo assim, esse lugar que é a comunidade. Assim, a gente, né, o networking que eu falei antes, né, tipo assim, networking, fazer networking, pô, falar assim é feio, é pesado, né, cara? Mas o networking é um negócio, o aprendizado, a troca que a gente tem, e tipo assim, porque o que acontece? Eu tenho um pouco de idade, eu vou fazer 43 anos, né, tipo assim, apesar da casca não parecer, tipo assim, o pessoal fala que eu tenho um aspecto de ser mais jovem, né, então eu tenho cabelo comprido, uso óculos, né, não tenho barba, não faço a barba, de corto uma vez por mês, assim, é bem pouquinho que eu tenho. Tô usando uma blusa cinza, escrito que eu sou um pai ciclista, que é como um pai como qualquer outro, só que muito mais legal. Adoro bicicleta. E é isso, sabe? Tipo assim, então, eu já trabalhei assim, eu tenho quase 20 anos que eu tô na TI. É diferente dessa coisa da agilidade. A agilidade é uma coisa, ressaltando de novo aqui, que salvou a minha vida, a minha carreira, no sentido assim de gostar do que eu faço hoje, mas eu sou agilista desenvolvedor. né? Eu sou aquele agilista que gosta de fazer as coisas, entende? Tipo assim, não quero sair da área da TI, por exemplo, pra virar um agilista, tipo assim, né? Então tem essa Deus me livre. Mas cara, eu vivi o cascata. Essa que é a questão, sabe? E quando eu comecei com agilidade em 2010, mais ou
ou menos, assim, eu ajudei a botar um MPSBR numa empresa e ajudei a tirar botando Scrum, entendeu? Tipo assim, onde eu trabalhava. Participei disso. Isso foi mais ou menos nessa época, assim. E eu tava tão estressado, que eu tava falando, cara, eu vou virar professor, porque professor é aquele cara que não sabe, mas sabe, tipo assim, mas ensina. Eu sei que isso é muito pejorativo, eu adoro e admiro demais. Isso. Não façam isso, né? Tipo, não façam isso. Parece pejorativo, mas assim, o meu estado naquele momento era assim. Sim. E a agilidade, a maneira de ver como que você produz, você identifica uma cadeia produtiva, você mudou o meu jeito de pensar e voltou o tesão à minha carreira, entendeu? Tipo assim, ao que eu fazia, que era desenvolver software, entendeu? Com isso, com as pessoas na volta, tendo colaboração, entendeu? Tendo gente conectada e trocando e realmente fazendo o negócio rodar. E por último, mas não menos importante, é ela que já é de casa num nível desproporcional aqui nesse podcast. Que eu vi pela primeira vez. Eu vou tentar encontrar essa foto, eu vou colocar lá no backstage, k21.link/LoveTheProblem. Eu vou pedir pra Cindy essa foto. A foto que eu vi Carol Seperjante pela primeira vez, que foi na Joia Brasil de 2019, lá em Belo Horizonte. Eu vou deixar lá no backstage pra vocês. Então essa aqui é da casa, todo mundo conhece. Carol Seperjante, bem-vinda ao Love the Problem. Oi, meninas, tudo bom? Quanto tempo? Vocês já me conhecem, né? Acho que na perspectiva da Joia Brasil e agilidade, enfim, né? Porque acho que a Joia Brasil também salvou minha carreira de alguma forma. Bem parecida com o Pablo, assim. Tava querendo migrar de área, na época eu trabalhava com produtos, já tinha feito uma migração, né, de carreira para produtos. Tava inserida na comunidade até o meu último fio de cabelo, assim, sem nem perceber. Percebi na Joia Brasil de 2018, em Campinas. Foi quando eu fui, primeira vez que eu fui na Joia Brasil, fui palestrar, porque não tinha dinheiro pra frequentar a Joia Brasil. Eu estava lá, a gente não se viu, eu estava lá. Essa é uma técnica. Foi o primeiro Joia Brasil que eu fui, eu estava lá, eu não lembro de você, olha que absurdo isso. A gente não se viu, então, exato. Eu tava lá, mas eu era muito caipira, assim. Eu não trabalhava com agilidade ainda. Eu falei, tava trabalhando com produto, tava bem inserida na comunidade, então eu já conhecia o Thiago Soares, Mari Graff, a Cessi, já falava com essas pessoas, a Érica, tava querendo migrar, tava querendo sair do meu emprego atual na época, né, indo para uma área de produto, mas meio que sem certeza de que era isso, e aí acabei ficando na empresa onde eu tava e voltando pro meu time anterior, que era na redação, como jornalista. E aí, voltando a trabalhar na redação, que eu comecei a trabalhar com agilidade. Porque eu já tava enfiada na comunidade até o último fio de cabelo. Falei, putz, vou aproveitar essa chance pra aplicar tudo que eu entendi, tudo que eu conheci, tudo que eu ouvi dessas pessoas, tudo que eu absorvi de conhecimento conversando com essas pessoas. E isso me deu coragem pra submeter palestra falando desse caso, porque é a minha chance de ir pra Joia Brasil. Era meio que isso, assim, a empresa não ia me pagar, eu não tinha como pagar na época, ia ser em Campinas. Então, pedi carona pro meu marido, falei, eu preciso que você me leve. Campinas eu fui. Então, e eu cheguei até a comprar ingresso, foi um negócio, eu fui no Caipira, no mesmo ano que até Joia Brasil, eu fui no Caipira, foi o primeiro Caipira que eu fui, que foi quando eu... Ô, Cartão, você precisa contar o que é Caipira. Eu não sei o que é Caipira Ágil é um evento que tem todo ano também, que é o segundo melhor evento. A Joia Brasil é o melhor evento, o Caipira Ágil é o segundo melhor. Eu nunca fui, no Caipira eu nunca fui, mas é das antigas também, é famoso. Doce de leite, pão de queijo. Ai, gente, caipira é bom demais. É bom demais. Por isso que você falou que tava caipirona, né? Exato, eu bem caipira. Sempre fui. E aí criei coragem, submeti palestra e passou. Ainda bem. Consegui ir pra lá e foi por causa da Joia Brasil de 2018 em Campinas que eu comecei a trabalhar com agilidade. Então foi lá que eu decidi migrar de carreira, definitivamente, conversando com a Mari Graff. Fui pra conversar com ela, falei, eu acho que eu quero trabalhar com isso.
Aí ela falou, acho que você deveria. Eu não tenho vaga lá no PagSeguro, mas eu tô ligada que o Thiago na Isinvest tem vaga, eu acho que você deveria falar com ele. Aí, tava conversando com o Marigraf, saí, encontrei o Thiago, falei, Thiago, vamos almoçar aí, essa semana? Aí ele, vamos, amanhã, era tipo domingo. E aí, foi assim que eu ingressei na área e tô aí até hoje. Então, se não fosse isso, eu não sei como que eu teria feito. Eu acho que essa é a parada. Quem não entendeu o que a gente veio fazer aqui hoje? Vou contar umas histórias. Primeiro nós 4 estamos participando da Agile Brasil 2022 de alguma forma. Então tem bastante gente aqui, nós 4 somos voluntários na Agile Brasil, que vai ser em Porto Alegre, dos dias 5 a 7 de outubro. E nada de ficar, quem ficar até o final vai ter um cupom, isso aqui. Não tem nada disso não, a gente já vai de partida isso aqui. Eu vou falar pra você que tá ouvindo a gente no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. E na descrição desse episódio, a gente vai ter o cupom pra você se inscrever com desconto pra Agile Brasil. E também um bit.ly aqui, pra você ouvir e memorizar. Eu vou falar ele mais umas 2, 3 vezes durante o episódio. Toda vez que eu falar do backstage, eu vou falar do bit.ly também. E bit.ly é bit.ly, né? bit.ly/AB22-K21. Lá é o link para você se inscrever com desconto já, com o cupom, já tá nesse próprio link. Então você que tá ouvindo a gente, quiser se inscrever para o Agile Brasil desse ano, que vai ser em Porto Alegre, vai ser na PUC lá do Rio Grande do Sul, dos dias 5 a 7 de outubro, tá? Então, bit.ly/AB22-K21, ou lá no nosso backstage e na descrição desse episódio. Não tem cupom. Se inscrevam, a gente vai se encontrar lá. Nós 4 estaremos lá, então você pode vir e falar, oi, eu ouvi esse episódio, eu queria falar com você. E a gente vai falar com você. A gente promete. Com certeza. Quem tiver ouvido esse episódio, né, quem tiver escutando esse episódio, por favor, procure-nos. Acho que né? Exatamente. Vamos fazer um standzinho lá na Agile Brasil. Participantes do podcast da K21. Exatamente. A gente vai fazer uma plaquinha. Eu participei, eu estava lá. Ou então a gente faz um grupo com todo mundo que ouviu o podcast lá pra bater o papo. Muito bem, muito bem. Então, esse é o primeiro fato. O primeiro fato é esse, a Agile Brasil. E vocês estão vendo essas histórias de como a Agile Brasil, nesse caso, eu acho que a gente vai falar um pouco no episódio de hoje sobre comunidades, carreira, networking, esse tipo de coisa aqui. E a gente tá contando agora as nossas histórias de como a Agile Brasil mudou a nossa trajetória profissional, assim. E é muito doido, porque vocês falando, pra mim também né? Porque o Agile Brasil, o de 2018, lá em Campinas, que a Carol tá falando, foi o primeiro em que o Lula me convidou pra fazer um Open Space com ele. E, cara, eu tinha acabado de conhecer o Lula. Eu tinha acabado de chegar nesse universo de agilidade, né? Eu trabalhava lá com a Marigraf, que a Carol falou, com a galera do PagSeguro, e tipo, eu tinha acabado de chegar. E de repente o Lula, literalmente na entrada do evento, gente. Eu passei na porta, o Lula falou, ai, que bom que você tá aqui, vamos fazer um Open Space? Sobre a diferença entre o Lean Kanban do David Anderson e o Lean da Toyota. E saiu andando com aquilo. E eu falei, tipo, tá, mas peraí, como assim? O que a gente vai preparar? Tem que preparar alguma coisa? Eu nem sabia o que era Open Space, o que é isso, né? O que vai acontecer? Eu guardo o post-it até hoje, eu tenho um post-it aqui, eu já falei isso em outros episódios, já até coloquei no backstage a fotinho do post-it. Eu tenho esse post-it aqui ainda, eu guardo como uma boa recordação de, tipo, como isso mudou minha perspectiva de carreira naquele momento. Eu já tava num cargo no PagSeguro, já tinha sido uma oportunidade incrível que tinha acontecido na minha vida, mas isso fez com que eu criasse uma rede de conexões que estão impactando a minha carreira até hoje. Até hoje. Não foi pontual, não foi uma parada tipo de arrumar um emprego, saca? É isso que a gente quer desmistificar do networking. É isso que a gente quer desmistificar, que a Cleide falou aí, agilidade no jornalismo. A Carol tá mostrando aqui na imagem um flipchart de agilidade no jornalismo, que certamente deve ser o papel do flipchart do Open Space de algum... Do Anderson, não foi a facilitação visual da palestra. Ah, facilitação visual da palestra, que incrível. Foi. O Anderson, ele as palestras que ele assiste, ele vai assistindo a palestra e fazendo esse desenho live. Ele vai lá e aí, então... Legal. É um resumo. E foi um negócio assim, ele me pediu, exatamente, ele chegou pra mim e falou, posso fazer a facilitação visual da tua palestra? Então, assim, percebo que eu frequentava todos os eventos que vocês possam imaginar que tinham em São Paulo sobre agilidade. Tudo eu tava. Então eu conheci algumas pessoas e aí no primeiro evento que eu fui palestrando, tive uma facilitação visual do Anderson e arranjou emprego. Olha esse combo. Pensa que é networking. Tá vendo? Quando a Cleide fala que networking não é adicionar no LinkedIn, é esse grau de coisa que a gente tá falando que o evento pode proporcionar, entende? Esse é um grau extremo já.
É isso. Então, tipo, eu sei que tem oportunidades que estão surgindo, que surgem na minha carreira, assim, que aconteceram por contatos desses. A gente tava falando do Joe Yoder agora há pouco, assim, né? Que é um amigo muito querido, assim, um consultor incrível, uma pessoa incrível da comunidade de agilidade. E eu conheci, ele me apresentou várias pessoas lá, porque ele já estava inserido na comunidade no Brasil, aqui também. E, tipo, essa rede vai se estabelecendo e ela é um vínculo sincero e verdadeiro. Ele é diferente de um vínculo simplesmente virtual, assim, sabe? Aqui não é uma crítica simples ao, compartilha o LinkedIn. Logicamente, no compartilhar o LinkedIn, você pode estabelecer ótimas conexões, né? Tipo, a Cleide falou, me manda uma mensagem, né? Vem falar comigo. Às vezes você vai mandar uma mensagem pra pessoa, eu vou dar a deixa pra história aqui, né? Você manda uma mensagem pra pessoa e a pessoa fala, claro, marca uma reunião aí, eu vou marcar uma reunião contigo, vamos bater um papo. Por que eu acho que isso é comigo, gente? Por que Dá deixa pra história aqui. Porque pode acontecer, logicamente, em outros lugares, né? Eu acho que a gente tá instanciando essa oportunidade dentro da Agile Brasil, porque é um evento da comunidade pra comunidade, que eu acho que é importante a gente falar também no disclaimer aqui, né? Que... Poxa, eu revisei um tanto de palestras, como uma galera da comunidade revisou um tanto de palestras que a Carol tá usando pra montar o programa, sabe? Tipo, é uma parada que, tipo, a galera da comunidade participa ativamente. O grupo de voluntários é incrível, seja em todos os tipos de trabalho dentro do voluntariado. Eu vou trabalhar lá no tático, né? Então vocês vão me ver no corredor correndo pra lá e pra cá, ajudando a organizar as coisas e tudo mais, assim. O tático é punk, né? Então, tipo... Aqui cada um usa sua habilidade, sua skill pra fazer o negócio acontecer de uma forma muito incrível, assim. Então, eu tenho um carinho especial pelo Agile Brasil. Tem outras comunidades que eu amo pra caramba, assim, né? Mas eu tenho um carinho muito especial pelo Agile Brasil. Mas eu falei aqui, ó, porque a rede lá, a conexão pode se estabelecer também à distância. Então, não sei, vai que tem alguém que tem uma história parecida com isso. Putz, contextualizar aqui, a Agile Brasil Caravanas foi 2020, né, pessoal? Me ajuda a não errar a data. 2020, eu tava trabalhando como people, num bonito aí pra quem trabalha na parte de RH sem se formar como RH. E aí eu comecei a acompanhar mais o time de desenvolvimento e tal, e aí o time falava muito sobre entregar pontos e nananã, e esse é um assunto polêmico que já tem vários podcasts na K21, que já dá pra escutar sobre isso, sobre estimativa. E aí, né, eu tava falando com um amigo meu, que é o Daniel, e ele falou, assiste a Agile Brasil, remoto aí, participa, assiste. E aí, nesse Agile Brasil Caravana, eu conheci muita gente foda, eu conheci gente que eu falei, caramba, eu preciso trocar uma ideia com essa pessoa. Será que se eu adicionar essa pessoa no LinkedIn, mandar uma mensagem, essa pessoa vai me notar? Eu que sou ninguém aqui, como é que isso vai acontecer? E aí uma dessas pessoas que eu adicionei foi Thais Salles, que hoje é minha mentora, maravilhosa. Sou apaixonadíssima por Thais Salles. E outra pessoa foi o Rafael Albino. Porra, tá de sacanagem, cara. Adicionei ele, mandei uma mensagem, falei um pouquinho sobre essa questão de pontos. Quase com qualquer. Tipo mandar carta pro Papai Noel, né? Ai, que me nota, gente. Será que eu fui uma criança boa esse ano e mereço esse... Aí você vai e manda uma mensagem assim. Essa analogia é perfeita. E a melhor parte disso foi que o Albino, ele não só me respondeu no LinkedIn, como ele falou, velho, que dia que fica melhor pra você, pra gente bater um papo aí, reserva uma hora que a gente troca uma ideia. Eu já sabia quem que era Albino na comunidade, eu já tinha visto o livro de Albino, acho que eu tinha acabado de comprar o livro dele, e eu falei, meu Deus do céu, do que tá acontecendo aqui, sabe? Quem que é esse cara? Dele, né? Tipo assim... Por que ele tá fazendo isso comigo? Ele nem me pra conhece. Me dar uma hora, assim. Gente, eu fiquei muito em choque e aí a gente passou uma hora conversando, o papo rolou, tá? Eu marquei com ele estava lá pontualmente no horário marcado e a gente trocou uma ideia muito legal e eu tava muito... Eu não tinha noção das coisas que eu tenho hoje, eu cheguei pra ele falando um monte de coisa, ele falou, já tentou olhar por outra perspectiva? Talvez essa coisa de pontos você possa usar isso de outra forma e eu continuo sem concordar com pontos, tá? Mas até a perspectiva que a Albino trouxe naquele momento, eu fiquei tipo, gente, que pessoa maravilhosa! E aí, a partir disso, eu comecei a querer estudar agilidade, porque eu percebi que as pessoas da comunidade, elas faziam aquilo de coração. Então, todas as vezes que você troca uma ideia com as pessoas, eu tô aqui, né, conversando com outras 3 pessoas que eu admiro pra caralho, e você vê na cara dessas pessoas que elas realmente querem estar ali, que elas estão curtindo bater aquele papo. E isso é muito legal na comunidade, sabe? É uma coisa que você simplesmente não consegue medir ou falar pras pessoas que, não, vem pra cá, você vai trabalhar com agilidade e vai ser facinho. Não é isso. É como o seu coração fica de estar nessa comunidade. É como o seu dia fica de poder participar dessa comunidade, sabe? Às vezes é extremamente cansativo, às vezes é extremamente puxado, mas você pensa,
putz, eu tô fazendo isso com a galera foda pra caralho, né, velho? Talvez esse trabalho que eu tô fazendo aqui vai impactar a vida de outras pessoas e eu ainda nem tenho ideia disso. Eu falei pro Albino, alguns meses atrás, a gente não tem um contato muito próximo, mas eu falei pra ele, velho, eu não sei se você sabe, mas eu decidi trabalhar com agilidade depois daquele nosso papo. E ele ficou tipo, putz, que foda, sabe? Não sabia disso. Então, ele não fez querendo algo em troca, mas a 1 hora do tempo que Albino decidiu dedicar pra trocar uma ideia comigo, mudou a minha carreira. Eu não tinha ideia de que agilidade era uma coisa que eu podia seguir, que eu podia fazer. E mudou a minha carreira no nível que hoje eu amo muito o que eu faço. As pessoas tentam me convencer a mudar de área. Eu falo, não quero. Eu amo agilidade. Eu quero continuar trabalhando com agilidade. E eu sei que eu ainda tenho tanta coisa pra aprender. Eu tenho tanta gente foda pra trocar ideia. Eu tenho tanto Agile Brasil pra participar e pra ajudar a construir que pretendo ficar aqui por muitos anos, pessoal. Não tentem me convencer a sair daqui, porque eu vou ficar aqui por muitos anos. Eu vou fazer um gancho nisso daí que você falou, Cleide, que, assim, vou fazer é foda, eu vou ter que dar uns nomes, assim, porque é inevitável, né? Pessoas como Cessi Fernandes, como Celso Martins, como uma galera que os caras estão desde o começo. Tipo assim, desde o primeiro, sabe? Em todos. Porque essa sensação que tu falou, o meu estalo, porque a agilidade não é só pra fazer software, né? A agilidade, a gente tem agilidade na saúde hoje, na publicidade, no não sei o quê, tipo assim, a gente consegue aplicar porque é um mindset diferente, né? Ok, né? O Agile Brasil, ele é, talvez, como a gente tem o nosso, tá no slogan, né? Digamos assim, né? Que ele é a conferência mais tradicional, né? Não é mais a maior, mas é a mais tradicional por causa disso. Mas a comunidade ao mesmo tempo que você tem isso de auxiliar todos os anos, você vai e volta também. É dentro da sua condição, né? Tipo assim, você se entrega. Cara, eu não tô falando pra vocês, não, beleza, então não vou fazer. Não é isso, cara. Sim, envolvam-se. Esse que é o negócio. Envolvam-se, vale muito a pena. E se tiver com muito trabalho, porque todo mundo tem aqui que dá o leite das crianças e tal, né? Tipo assim, comprar comida do gato, né? Tipo assim, às vezes não cabe na nossa caixa, né? Tipo assim, a gente se afasta, depois a gente volta e esse é o negócio, tipo assim, sabe? Mas assim, a gente é uma comunidade incrível, é uma comunidade que realmente, o jeito ágil de pensar, né, aí de todas as comunidades é que faz essa diferença, que quando eu falei que troquei de carreira lá, é que dá aquele estalo, você fala, cara, assim faz sentido. Aí quando você vai numa conferência dessas, né, como a Agile Brasil, como exemplo, você conversa com as pessoas e você lembra do manifesto, né, e fala assim, isso vale para todas as conferências, né, mas eu digo, quando você participa das comunidades, é que você fala, cara, realmente, as pessoas fazem a diferença, entende? Aquele, né, os mandamentos ali, isso realmente você vê que isso é o que faz a roda girar, entendeu? Mais ou menos esse o gancho que eu queria fazer nesse processo de se envolver com a comunidade, de estar engajado, não estar engajado, né? E se você não tá podendo, vá também, cara, sei lá, compra no Early Bird, compra como, dá um jeito, entendeu? E vai, porque é o jeito, porque se não tiver o público também, não tem a conferência, a gente não consegue viabilizar, a gente não consegue trazer essas pessoas fodas, entende? A gente não consegue fazer o Geoff Yoder, por exemplo, submeter 2 palestras, entendeu? Porque o evento realmente, ele precisa dessa movimentação de pessoas, né? Esse é o negócio. De voluntários, de pagantes, de patrocinadores, entende? De todo mundo. E tem esse lance de cada um se compromete com o tanto que pode, cada um dá aquilo que tem, que eu acho que é um pouco disso que a Cleide falou, assim, foi a primeira, o Agile Caravana foi a primeira conferência que ela participou, ela olhou e falou, talvez eu consiga ajudar aqui, eu quero ajudar, eu tô afim. Não precisa ser uma grande coisa, você não precisa ser uma pessoa super foda na comunidade pra contribuir, porque tá todo mundo querendo contribuição, assim, tá todo mundo muito feliz de te ouvir, te receber, entender aquilo que você tem a dizer, e a gente cria conexões tão verdadeiras nesses eventos que pode ser que você veja aquela pessoa uma vez por ano. Tem gente que eu só vejo no Agile Brasil. Exatamente, tem pessoas que eu só vejo no Agile Brasil, sabe? Tipo assim, mas são grandes amigos. Exato! Tipo assim... Entende? Tem pessoas que eu sei que eu vou ver no Agile Brasil. O Celso Martins, por exemplo, é uma pessoa que eu vejo só no Agile Brasil e eu adoro ver ele na Agile Brasil. Falo, vou ver o Celso, conversar com ele. Celso é figura demais, tá louco. É muito bom, assim, essas conexões, elas são criadas e elas perduram. É muito, gente, é muito doido, assim.
É aí que tá a parada. Eu acho que tem uma grande questão nessa palavra que você trouxe, Carol, que é conexão, assim. Eu acho que existe essa diferença do sentimento de um networking pra essa conexão verdadeira. Eu ouvi o Lula falar sobre conexão agora há pouco, assim. Tava rolando uma talk que o Lula tava participando num evento aqui, e ele falou exatamente sobre essa palavra, de conexões verdadeiras, assim. Eu sinto que quando a gente participa de uma comunidade que é feita com essa intenção, da comunidade pra comunidade, as conexões se tornam muito verdadeiras ali dentro. Não significa que é tudo uma maravilha, né? Porque a gente vive, de fato, tudo que a gente fala de agilidade, a gente vive num evento como esse, assim, né? Dá muita confusão, dá muita treta, mas o que acontece? Um feedback muito rápido, as pessoas integram esses feedbacks, as coisas mudam, sabe? Tipo, as coisas evoluem de um dia pro outro, de uma sessão pra outra, de um horário pro outro, assim, sabe? Mesmo no, tipo, a caravana que a Cleide tá falando aqui agora, maravilhoso, foi lindo, mas foi um caos. A gente foi um negócio, ninguém tava preparado para aquilo, a gente enfrentou um novo, mas a gente enfrentou isso de forma coletiva, colaborativa, com muito feedback. Então, é muito menos sobre falar de agilidade dentro da organização, pensando no quem não vê a coisa no backstage, assim, né? Mas viver isso de fato, né? Isso é o que a gente deseja para todo mundo, na real. Exatamente. Para ter essa experiência, esse que é o negócio, né? Você pode ir lá também e se frustrar. É uma possibilidade também, né? Uhum. Mas na verdade, a ideia é assim, cara, é uma experiência, no geral, assim, que a gente vê, é uma experiência muito relevante para quem participa. Esse é o negócio. A gente quer que as pessoas vivam isso também. Por isso que a gente chega a evangelizar de vez em quando. Né? Tipo assim... E eu gostei desse ponto que você trouxe, Pablo, de um ecossistema, né? Falou a pessoa que organiza, que participa lá no Tático no dia, as pessoas que foram assistir as palestras, patrocinadores e tudo mais. É uma vivência também diferente nessa relação do ecossistema, assim, né? Pra quem nunca foi no Magia Brasil, a conferência, ela, tipo, exala essa troca, assim. Então, não acontece só na palestra. É diferente de você vai numa conferência pra assistir uma palestra, num evento pra assistir uma palestra. Tem muita gente que nem entra nas salas da palestra. Vou contar um segredo pra vocês aqui. Que fica só no corredor, porque no corredor você encontra um monte de gente, ali você troca, e tem um monte de open space acontecendo ao mesmo tempo. Tem muita troca de conhecimento, muita conexão ali. Mentoria, né? Exatamente. Tem muita coisa que acontece ali na conferência, né? Então, se você nunca viu uma conferência com essa característica, que não é só a palestra. Se você quiser ir lá só sentar no seu cantinho e só assistir a palestra, tudo bem também, tem espaço pra isso. Mas eu já tô dando a letra que se você nunca foi, tem muita coisa acontecendo. É um mundo. Você tem de tudo ali. É um sistema fechado, né? Você entra ali, você mergulha lá dentro e tem tudo, entende? Você pode fazer. Chegar, né? É só chegar. Você vê um bolinho de gente, minha dica pra você que nunca foi no Agile Brasil e vai no Agile Brasil em Porto Alegre, do dia 5 a 7 de outubro de 2022 agora, vai ser 100% presencial. Usando o cupom da K21. Exatamente. Que é bit.ly/AB22-K21. E vai estar lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem e na descrição do episódio também. Você que nunca foi, se você vê um bolinho de pessoas, chega ali perto e fala, oi, tudo bem? Eu sou o Panda, prazer. Que tipo... É isso que eu falei da Carol. Eu lembro da Carol sentada. A gente pode ser amigos? Se ajunta, né? Se ajunta, tipo agrega. O que você veio fazer aqui? Como é que você se chama? É isso. É ali que acontece muita coisa, assim, nessas conexões e tudo mais. E a Carol falou do Mentoring Corner. É que eu quero lembrar desse detalhe, assim. Gente, procurem esse espaço se você estiver lá. O espaço de mentoria. Se você estiver precisando de alguma dica, algum conselho, alguma coisa, seja pro seu trabalho atual ou seja pra sua carreira, procura o Mentoring Corner, que lá sempre vai ter alguém disponível pra trocar uma ideia com você. Então, tipo, o que a Cleide fez com o Rafa no LinkedIn, sugiro continuar fazendo. Se você quiser esse formato padrão, assim, não, eu quero reservar uma hora pra falar isso. Com essa pessoa que é um guia pra mim, né? Tipo assim. Tipo, vai lá. E vai ter nomes muito legais lá. Vai lá. Exatamente. Se você quiser esse espaço reservadinho, assim, tipo, você pode marcar uma hora. Isso é o Mentoring Corner. Você pode marcar uma hora pra falar com a pessoa. Isso, a gente tenta fazer essa conexão acontecer, assim. A organização vai estar lá, vai tentar fazer essa conexão acontecer. Mas tropeçar na pessoa também funciona. Funciona demais. Opa! Ai, não acredito, é você. Geralmente funciona melhor. Gente, mas eu criei expectativa mesmo, foi com tomar uma cerveja. E eu fiquei sabendo que depois que acaba a conferência, vai todo mundo tomar uma cerveja. Por causa de cachaça, né? E eu tô criando, nunca fui pra Agile Brasil presencial, mas eu tô criando expectativa com essas cervejas aí. Cervejas ou vinhos, que eu tô sabendo que tem a galera do vinho. Não, tá parecendo propaganda isso aqui. Porque tem uma keynote especial. Bares de Porto Alegre, por favor, mandar o cupom de desconto pra gente divulgar aqui na K21.
Tem isso. Tem o keynote especial. A gente já pode falar dessas coisas assim? Já tá valendo? Já tá na grade. Conta aí, Carol. Você que é do programa, conta aí quem que é, já que a gente falou de cerveja, vinho aí. A gente tem uma keynote todo ano. Na Agile Brasil a gente tem quantos keynotes? 2 nacionais, 2 internacionais e um fora da caixa. Então 5 keynotes. Os nacionais e internacionais geralmente são assuntos relacionados à agilidade, pessoas que são referências dentro desse universo. Esse ano a gente tem o Lula e o Rafa de keynotes nacionais e tem a Rosana Cíbora e a Cat como keynotes internacionais. A keynote fora da caixa é a Natália Frigueto, que é lá de Porto Alegre e ela é uma enóloga. Ela produz vinho, né? Ela trabalha com isso, ela trabalha com pequenos lotes. Então tem esse negócio também do vinho que ela produz, ela não produz em escala, ela tem essa coisa da pequena produção, e aí ela vai contar pra gente na Agile Brasil um pouco de como é esse processo de produzir o próprio vinho e de fazer, etc. Acho que dá pra trazer uma garrafa em cima no avião, né? Como será que consegue? Não, porque vou ter que trazer um vinho desse, porra. A gente até considerou pedir um cupom de desconto, alguma coisa, mas teve uma pessoa, por acaso, que tava lá em programa na Agile Brasil, chamada Carol Serpejante, que falou assim, é patrocínio, não pode, essa pessoa é palestrante, configura vínculo, não pode, aí não vai ter, mas ela vai estar lá, então dá pra... Então, a gente faz as coisas direitinho, mas tem as oportunidades aí, né? Sim, mas tem as oportunidades, são pequenos lotes, se tiver um, vai que, né? Só que eu não vou levar a mala embaixo, não, aí tem que trazer em cima. Ô, Pablo, mas olha só a parada, a Cleide tava falando do happy hour, né? É que assim, gente, a gente fala aqui, pode soar exagero pra quem nunca vivenciou isso, assim, né? Mas... até no happy hour, a parada é muito doida, assim. Que o Agile Brasil de 2019, que foi lá em Belo Horizonte, a gente foi pro happy hour depois, uma galera, tanto da organização, participante, a gente se juntou, todo mundo lá num bar. E do papo que rolou no bar, saiu uma palestra minha e do Samuca, do Samuel Cavalcante. O papo do bar virou uma palestra que a gente apresentou em 2 TDCs... TDC de Porto Alegre, TDC de São Paulo, sabe? Tipo, porque a discussão lá vai permeando as coisas, e chegou nisso. E daí o Samuca, como um bom facilitador, ele tinha um bloco de post-it no bolso, ele sacou o bloco de post-it, uma caneta, e ele facilitou a nossa conversa, e essa facilitação se tornou uma palestra depois de um tempo, pra gente falar sobre melhoria contínua, que foi muito, muito legal, assim. Coisa que saiu, de um happy hour ali, sabe? Então, eu sei que existem formatos bem individuais de você aproveitar uma conferência. Eu acho que o que a gente está tentando trazer aqui é que existem tantas possibilidades, né, de você usar essa conferência para alavancar a sua carreira, alavancar a sua jornada, fazer boas conexões com as pessoas, se desenvolver pessoalmente, não precisa ser necessariamente profissionalmente, né? Isso aqui eu descobri uma coisa interessante, eu vou assistir uma keynote fora da caixa, não porque isso vai mudar, eu vou botar isso no meu LinkedIn, mas vai ser porque a fora da caixa vai me trazer uma ideia diferente sobre o mundo, vai me trazer uma visão diferente, vai me trazer... Sabe? É esse ponto que eu acho que eu tô querendo trazer aqui desse viés, desse nosso papo, sabe? E a Agile Brasil, acho que ela tem essa característica na conferência que é, independente do seu perfil, você vai encontrar o que você está procurando lá. Então, tem as palestras, né? Tem as palestras de 30 minutos, tem as palestras de 50 minutos para assuntos mais aprofundados, para assuntos menos aprofundados. Tem os workshops. Esse ano, inclusive, é um dos anos que a gente vai ter mais workshops na programação da Agile Brasil. A gente vai ter 2 salas todos os dias, com workshops acontecendo o dia inteiro, dos mais variados assuntos. Assim, tem pessoas esse ano que nunca palestraram antes na Agile Brasil, pessoas novas na comunidade, pessoas que já são antigas na comunidade. É a oportunidade de você encontrar essas pessoas. Tem o Mentoricorn com o horarinho marcado, dá pra você encontrar a pessoa no corredor, tem o Open Space, tem o bar, tem tudo. Que é isso, assim, pra roda girar, né? Então, assim, a gente tem palestrantes, como a gente falou, de gente de fora do país, que é referência, que vem e submete.
e pessoas como Rafa Albino, como, sim, pessoas de nível de Keynote, né? E ao mesmo tempo é muito diverso. Eu me perdi aqui. Não, que é 50% da grade. A gente tem algumas premissas pra montar a grade, né? Tem... Sim, exatamente. Fui tentar arrumar e bananei tudo aqui, mas enfim, é isso aí. E tem as pessoas novas também, entende? Então essa conexão, a gente não pode deixar de criar as coisas, porque senão for ficar seguindo um líder que sempre fala a mesma coisa, pelo amor de... né? Tipo assim, puta que pariu, né? Tipo, né? Não tem. Então assim, é muito quente o negócio, né? Tipo assim, é gente nova com gente antiga e rola uma troca e pronto, entende? Esse que é o negócio. Então isso é uma garantia, porque 50% no mínimo da palestra das palestras tem que ser com novos palestrantes. Outra coisa também na Agile Brasil que é uma característica própria, a gente tem as trilhas, né? Então, a mão no código, práticas de trabalho, cultura, relatos de experiência, enfim. Tem as trilhas, produtos, faltou falar de produtos, são todas as trilhas que a gente tem, só que essas trilhas, elas não acontecem assim, tem uma sala ou 2 salas que é só daquela trilha. E aí todas as palestras vão acontecer ali naquela sala. Muito bem lembrado. E o acesso é restrito ou não é. A premissa também é essa. A gente tem palestras de todas as trilhas acontecendo em todas as salas. Porque mesmo que você esteja interessado em só um assunto, a ideia é que você transite pela conferência, que você saia de uma sala e vá para outra. Você cruze com pessoas no meio do caminho. Passe pelos corredores. Tropece em alguém no meio. Exatamente, você eventualmente encontra alguém que você conheça ou alguém que você reconheça de outros encontros. A ideia que a gente quer passar com a Agile Brasil é essa, da conexão. Não é só você ir lá e gerir uma quantidade de conhecimento e ir embora com esse conhecimento. Não, é você gerar conhecimento também com a gente, né? Você ir lá e contribuir para esse conhecimento, contribuir para essa conexão. Sim, é uma relação bem ganha-ganha, assim, né? Eu acho que eu participo também de bastante coisa, assim, e eu curto muito a comunidade, curto muito evento. Acho que vários episódios do Love the Problem, que eu já falei sobre isso, assim, né? Eu encontrei nas comunidades um espaço muito importante pra mim, assim. Então, eu sei que a gente tá aqui falando especialmente da Agile Brasil nesse caso, mas isso vale pra todo lugar que você encontrar que você reconheça como sua comunidade, né? Pode ser um meetup que você frequenta constantemente, tipo o Link Off São Paulo, né? O Link Off Blumenau, que eu tento organizar aqui agora depois que a Elisa nasceu, não acontece tanto, mas inspirado no Link Off São Paulo. Várias outras conferências, eventos, eu acabei de falar do TDC agora há pouco. Um grupo do Telegram do Love the Problem. Um grupo do Telegram, um canal no Slack de agilidade. Tipo, tem coisa, né? Tem coisa pra caramba pra você encontrar aquilo que faça sentido pra você, assim, né? A gente encontrou a convergência aqui porque a Agile Brasil é uma coisa que é comum pra gente aqui. Mulheres agilistas. Mulheres agilistas. Falar perfeito, também. Perfeito. Tem muita coisa pra você encontrar. Então, a nossa dica aqui, usando a Agile Brasil como referência nesse momento, é do tipo, existe uma forma diferente pra você olhar essas conexões. E é isso que a gente quer estimular nesse papo aqui. Qual forma que você pode olhar para esses momentos, essas relações, esses encontros e conexões diferentes para sua carreira? Eu acho que a gente já contou vários exemplos aqui, né? E que de fato isso muda a sua carreira. Exato. São oportunidades. Essa, né, tipo assim, não é só do conhecimento, realmente é de uma experiência e que faz você pensar na vida, whatever, tipo assim, mas e que pode mudar a sua carreira, que pode fazer sentido para sua vida cotidiana até, né, da sua vida, para você levar pros dias. A gente tava falando de conexões e a gente tá falando aqui especificamente de ir pra Agile Brasil, de se inscrever lá na Agile Brasil, mas enquanto pessoa voluntária, eu tinha pensado, putz, eu não sei se eu vou de Aracaju pra Porto Alegre, já fica bem mais caro, né, bem mais distante, e aí eu parei assim uma noite, eu acho que eu tava conversando com... Putz, eu não lembro com quem foi que eu tava conversando. Com a Lara Rejane, eu tava conversando com a Lara, e aí ela falando de como é que era participar da B e tal, eu falei, gente, eu não posso deixar de estar lá. Eu vou perder muita coisa se eu não for pra lá, sabe? Porque a Cartor falou, a gente encontra uma vez por ano, mas se você não quiser encontrar só uma vez por ano, vem ser uma pessoa voluntária na Agile Brasil, porque você vai encontrar toda semana, e aí você vai encontrar pessoalmente uma vez por ano, sabe? E é isso que eu tô muito empolgada pra fazer. Tipo, gente, eu quero encontrar muito vocês pessoalmente, eu quero abraçar vocês e ficar trocando ideia, sabe? E falar, gente, como é legal falar com vocês pessoalmente também, sabe? Essa magia, essa coisa que acontece
é muito real. São pessoas... Eu tava até brincando com a Cartô aqui, que o Panda tava falando da primeira vez que eu vi ela pessoalmente, que vai achar essa foto aí. A primeira vez que eu vi a Cartô, ela tava na rede comendo biscoito na reunião e é tipo... É uma naturalidade. Comendo uma Pringles. Eu lembro desse dia. Eu tava na rede, no Open Space da Joia Brasil Caravana, comendo uma Pringles, tomando uma cerveja bem tranquila. Mas isso é muito maravilhoso. É essa realidade que a Joia Brasil permite que a gente tenha, sabe? Tanto nos eventos, quanto nas reuniões aqui que a gente tem no dia a dia pra fazer isso acontecer, que você se aproxima das pessoas, que você vê que aquelas... Eu fico brincando aqui com vocês que, porra, eu admiro pra caralho o trabalho de vocês e eu fico endeusando vocês, mas aí, pelo menos pra mim, perceber que vocês são pessoas reais, que vocês são naturais, que vocês são vocês mesmos, é tipo, putz, agora eu quero ainda mais conhecer vocês pessoalmente, porque, gente, a Cartô, pelo amor de Deus, que mulher incrível! Cartô, eu tava até brincando com você, Panda, do ano passado, que, né, eu tive um surto de não vou conseguir, pessoal! E essa é outra coisa da Joia Brasil, pra quem tá ouvindo a gente aí, ano passado a gente teve a Joia Brasil também online, e aí eu tinha que fazer o quê, Panda? Qual que era a minha missão lá? Você fez a abertura de um dia, eu te chamei pra fazer isso, e eu não sabia dessa questão. Então, gente, olha só, o que eu causei. Falei, Cleide, vem aqui, a gente tem abertura de um dia pra fazer. Eu tava com a Thaís Rigolon, que é a host do nosso podcast super parceiro aqui, a Jail Girls, e no Segue o Flow também agora, né? E daí eu falei, eu vou convidar a Cleide e tal, ela sugeriu, eu falei, bora, vou falar com ela. Falei com ela e tal, e eu acho que era pra fazer a abertura de um dos dias do evento, assim. Era 30 minutos eu sozinha falando. Gente, pra quem tá me escutando, talvez não perceba que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Não me bota pra falar sozinha, que eu vou gaguejar até eu não aguentar mais. Eu começo a tremer, eu fico nervosa. Tanto que quando o Panda e a Cartô me chamaram pra gravar isso aqui, eu falei, gente, não sei como é que vai acontecer. A Rigolon me chamou pro podcast, eu fiz, não vou não, senhora, Deus me livre. Não tenho roupa, tu falou, não tenho roupa pra ir. Tenho pânico, gente, eu tenho pânico. E aí eu pensei, não, eu vou. A galera confiou em mim, me chamou, eu vou, eu consigo, eu vou. E aí isso foi, sei lá, de noite, eu topei, vamos nessa. Gente, eu não dormi de noite, eu acordei no outro dia de manhã chorando, nervosa. Eu falei, eu não consigo, não dá. Mandei mensagem pra Cartô, mandei mensagem pra Jéssica Ferrari. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda, alguém faz comigo. E aí, acho que Cartô disse que não podia. E aí, o mais legal, que eu me senti muito abraçada na Joia Brasil nesse dia foi, as pessoas disseram, tá tudo bem, você não é obrigada a conseguir fazer isso. A gente não tá te julgando por você não conseguir, ou por você ter dito pra gente agora que você não consegue. A gente aceita isso, a gente entende que você tem dificuldade. Se você quiser, a gente confia na sua capacidade, mas tá tudo bem se você não quiser fazer. Gente, nesse dia eu fiquei, putz, essas pessoas, elas são realmente muito incríveis, sabe? Porque a empatia que tiveram comigo naquele momento de entender que realmente era uma dificuldade pra mim e de não me forçar a fazer aquilo a qualquer custo, até porque a gente entende que é um trabalho voluntário, que ninguém é obrigado a nada, mas ainda assim o jeito que todo mundo tratou a situação, Panda, Cartô, Jéssica Ferrari, que se eu não me engano foi ela que me cobriu, eu fiquei, velho, de verdade, pessoal, obrigada. É isso da comunidade que abraça, que entende as dores de cada um. O que a Cartô falou no início, o que o Pablo falou no início de é o tempo que você tem, sabe? Você vai doar o tempo que você tem, você vai ajudar do jeito que você consegue e, acima de tudo, as pessoas aqui dentro, elas vão ser transparentes. A Cartô vai ser transparente sobre quem ela é, eu vou ser transparente sobre as minhas dores e ninguém vai me julgar por isso. Ninguém vai olhar pra mim e falar, você é uma fracassada, como assim você é agilista e não consegue falar em público por 30 minutos? Que tipo de agilista você é? Isso não aconteceu, sabe? Então, pensar em encontrar essas pessoas pessoalmente. Parece que eu sou alcoólatra de estar falando de sair pra tomar uma cerveja de novo, mas pensar em sair pra tomar uma cerveja com essas pessoas. Não, tomaremos uma cerveja, vai ter cerveja, vai ter vinho. Vai ter. Não, mas não, o objetivo não é se embebedar. Né? Não? Não é. Não apenas. Ixi. Eu quero aproveitar esse ponto que você trouxe, Cleide, tipo, você tá vindo de Aracaju pra Porto Alegre, porque não é uma parada barata, assim, né? E eu lembrei muito da história do Lula, né? O Lula conta sobre como ele usou o investimento no SG Rio, nesse caso, né? Aproveitando aqui outra comunidade, a gente já citou várias aqui, mas o Scrum Gathering Rio, que o Lula conta numa história aqui, eu não sei se é no Love the People, provavelmente é no Love the People dele, né? Que tem um episódio específico dele aqui, que ele
ele pensou na participação do SG Rio dele como um investimento. Assim como a gente faz investimento em treinamento, a gente faz investimento em capacitação, em outras coisas, em comprar um curso online, enfim. Então ele considerou naquele ano que ele veio para o SG Rio como um investimento. Eu acho que esse é um viés importante aqui, né? A gente fala da conferência, a gente mostra todas essas possibilidades, porque existem formas diferentes que cada pessoa aprende, cada pessoa trata essas relações e conexões, assim, né? Então, se você é uma pessoa disso, pense nisso como um possível investimento, assim, né? Tipo, putz, esse ano eu vou lá, vou até Porto Alegre, vou me inscrever, vou participar, vou aproveitar o máximo, e daí eu dou a dica pra você, aproveite o máximo, tudo que tiver, assim, estabeleça suas conexões, aprenda, compartilhe, ensine, crie coisas, enfim, aproveite todo esse evento como um investimento. Se desafie total, né? Tem uma oportunidade pra isso, exatamente. Então, é algo que às vezes a gente precisa pensar nessa perspectiva também, sabe? Tipo, isso é um investimento pra minha carreira. A gente falou de várias possibilidades de como você usar esse momento, né? Mas às vezes a gente precisa se preparar até pra isso. E tipo, pô, não deu pra participar em 2022 lá em Porto Alegre? Guarda uma graninha pra 2023. Participa no próximo ano. Participa num próximo evento. Pega o Early Birds. Já compra antes e tal. Compra no... Fica ligado na comunidade que você vai saber quando compra antes. Fala com a sua empresa. Pede pra sua empresa comprar. Cara, compra um pacotinho. Tem cartinha, hein? A galera da Agile Brasil aí fez uma cartinha pra ajudar, pedir pra empresa pra liberar pros dias do evento. Muito legal a cartinha, gente. Tem desconto pra grupo também, não tem? Se a empresa compra não sei quantos ingressos, tem desconto também. Então, tipo, tenta mobilizar alguma forma de fazer isso acontecer, porque eu sei que também o investimento não é investimento barato, né? Quanto mais distante, eu tô mais perto de Porto Alegre aqui, então pra mim é fácil, né? Mas pra Cleide que tá, tipo, super longe, não é um investimento barato. Mas encontre formas. E se você não souber uma forma e estiver muito afim, fala com alguém da gente aqui. A gente tenta encontrar o caminho, encontrar opções que consigam facilitar isso pra você, assim. Mas pensa nisso como investimento. E se não der pra participar esse ano, que é de 5 a 7 de outubro, em Porto Alegre, na PUC, e tem cupom pra você lá no nosso backstage, vai estar o link lá, mas o link também é bit.ly/AB22-K21, mais no nosso backstage, na descrição e tudo mais. Eu vou deixar todos os cupons o mais disponível possível na comunidade do Telegram. Vou mandar lá também. Então, se você não tá na comunidade do Telegram do Love the Problem, procura a gente, @LoveTheProblem. E no backstage vai estar tudo no card lá. A foto da Cartô, no palco dela, mais quando eu vi ela a primeira tudo. vez. O cupom... O link, vai estar tudo por lá também, no nosso backstage. Então, eu acho que isso é uma parte importante também, né? Se a gente tá falando de carreira, se a gente tá falando de conexões, de mudança, algo que pode apoiar na sua trajetória, a gente tem que falar disso também, né? Muitas dessas coisas vão ser investimento. Então, se você não conseguiu se planejar pra esse ano, tudo bem. A gente se vê no próximo lugar, assim, né? E vamos junto, a gente vai estar lá. E aproveitar o voluntariado, né? Isso. Se envolver no voluntariado, às vezes te dá a oportunidade de ganhar o ingresso, dependendo. Aproveitar os eventos que são gratuitos, então os link-offs, esses encontros todos, e aí você já tem a oportunidade de se conectar com essas pessoas pra ir juntando dinheirinho pra ir no evento. É muito isso. Os primeiros Agile Brasil, primeira, segunda Agile Brasil que eu fui, comprei no início do ano. Eu nem sabia se eu ia palestrar ou não, então nem sabia se eu ia ter essa grana ou não, então eu comprei lá quando tava muito, muito baratinho, assim, o mais barato possível, e aí eu falei, depois eu resolvo como que eu vou chegar nesse lugar, como que eu vou me hospedar nesse lugar, o que eu vou fazer, se eu vou pedir pra empresa. Mas falando de hospedagem, tem os descontos dos hotéis parceiros aí da Agile Brasil, né? Também tem. Tem desconto também. Tá no site? Tá no site? Tá no site, Cartô, socorro. Tá no site. Tá bom. O site é agilebrasil.com. Agilebrasil com Z. agilebrasil.com. As informações estão lá. E eu quero puxar um último assunto aqui pra gente fechar, que infelizmente já tá chegando no final desse episódio. A gente já falou de coisa pra caramba aqui, né? Eu acho que se eu fosse fazer um resumão, eu ia perder vários pontos, porque a gente passou, eu acho que, vários lugares da carreira, possibilidades, conexões, trajetórias, como a gente pode usar a comunidade, amigo, tudo isso. É isso aí, Pablo, bem nesse caminho, sim. Mas eu queria falar de outro lado também, né? Que é o de como a gente olha a comunidade, da comunidade pra comunidade. Então, o convite também pro próximo ano, você submeter palestra, submeter um workshop. Não só no Agile Brasil, mas em várias coisas que acontecem por aí de eventos. Porque é o seguinte, eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente tá vivenciando um case incrível. Você tá participando de uma transformação de uma organização que gera um resultado muito massa que pode ser compartilhado com a comunidade. Com certeza você tem uma prática que você tem vivenciado que é muito positiva, que você pode compartilhar com a comunidade. Você tem um workshop, algo que você tá fazendo que você consegue compartilhar com a comunidade. Então tem muita opção aqui. E, inclusive, opções de vários níveis, né? A gente fala, pode ter palestras de níveis mais iniciantes, palestras de níveis mais avançados. Então tem espaço para todo mundo
fundo nesse espectro da nossa comunidade de agilidade, assim, né? Eu falo isso porque em 2019 eu tava lá porque eu submeti um workshop de algo que eu tava fazendo lá dentro do PagSeguro na época, assim, né? E eu tava me pelando de medo, porque eu não sabia, né, como é que isso ia acontecer. Eu sabia fazer no meu universo controladinho. Então eu chamei Marigraf, falei, Marigraf, vem comigo, por favor. Vem dar esse workshop comigo. Então a gente falou de cata de melhoria lá no Agile Brasil de 2019 e tudo mais. A gente fez uma prática com a galera, um workshop muito legal. Tive muitos feedbacks legais. Carol já palestrou. Gente, tem espaço pra isso na Agile Brasil também, assim, né? E não só na Agile Brasil. Todas as outras comunidades e eventos que acontecem por aí. Então, meu convite para vocês é também aproveitem, devolvam, porque ao ensinar você também aprende, você recebe feedback, você vai ter outras conexões, as pessoas vão te conhecer, vão te ver, vão lembrar do seu nome, vão te adicionar no LinkedIn, porque no final você vai botar sua foto, seu LinkedIn, o QR Code, aquela coisa de sempre, assim, mas é também, de fato, outra mandando uma mensagem dizendo que viu a palestra. Isso, exatamente. Façam isso também. Isso também é muito importante, muito importante. E também é o que o Pablo falou, se desafie, né? Porque às vezes dar uma palestra numa conferência dessa é um desafio, é algo que vai te levar a um desenvolvimento pessoal da sua carreira. Então aproveite esse espaço, né, que a comunidade proporciona pra você também. Ano passado a gente até fez, se eu não me engano, 3 vídeos de como submeter palestras para Agile Brasil, tá? Então tem algumas dicas bem legais lá no canal do YouTube de Agile Brasil, que quem quiser é só assistir. Tem uma galera bem fera lá dando essas dicas. É isso aí. O Lula é um, né? O Lula é um deles, exatamente. Acho que a Jéssica também tem algum videozinho da Jéssica falando. Eu acho que é Mariana Zaparola e Jéssica e o Lula, se não me engano. Legal, muito massa. E, gente, a gente tá fechando esse episódio. Eu queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa, aproveitar aqui todo nesse nosso momento pra compartilhar com a galera alguma coisinha. Diz aí, Carol, manda lá. Eu queria falar um negócio. Queria agradecer essa conversa. Não sei, acho que eu tava precisando falar sobre esse assunto. Não, eu falo sério. Porque esse ano a gente já falando, a gente tá na organização da Agile Brasil, eu acho que eu tava muito... Eu entrei aqui falando que eu tava bem exausta, assim, tem muitas coisas acontecendo. E sentar aqui pra conversar com vocês, acho que restaurou minha fé um pouco no evento. Me ajudou a lembrar do que é a Agile Brasil. Acho que depois desses 2 anos também da gente remoto, foi bom conversar, foi bom reviver esse lugar, assim. Vou chegar lá bem feliz em Porto Alegre. Eu não vejo a hora de ver vocês, tipo assim, vai ser um momento muito legal, assim. Tá sendo muito desafiador no sentido de que a gente tá saindo, nem sabe direito se saiu já ou se ainda tá saindo dessa pandemia de Covid, né? Pelo amor de Deus, tipo assim. Então, pelo menos assim, nesse sentido, eventos presenciais tal, deu uma freada. Então, tá sendo um desafio. Porto Alegre não é um lugar assim, não é tão barato ir pra lá, né? Mas eu tô conseguindo, por exemplo, eu consegui, eu vou levar minha filha, tipo assim, Amapola, beijo pra você. ela vai participar da conferência porque ela vai comigo, tipo assim, sabe, lá pra Porto Alegre. Então, Amapola, minha filha, ela tem 13 anos, né? Então ela quer conhecer, porque desde que ela se entende por gente, de uma certa forma, eu falo de Agile Brasil. Porra, tem minha canequinha, não tá aqui minha canequinha. Tipo assim, sabe, do Agile Baby. Do Agile São Paulo, vai ser mascote lá. Do Agile São Paulo, que foi em 2012, né? Tipo assim, então, pô, em 2012 ela tinha o quê? 3 anos, entendeu? Tipo assim, então tem essa coisa, assim, né? Então eu tô, assim, expectativas foram criadas, né? Né, mas eu queria trazer isso assim, que é um momento desafiador mesmo. A gente tá saindo estamos tentando criar um novo normal, a gente tá, né, nesse processo ainda, assim, né, então não é fácil, mas com certeza vale muito a pena, né, e assim, eu tô aguardando muito esse momento de estar lá no Agile Brasil, né? Quando, né, em outubro, de 5 a 7, né, tipo assim, de 2022, lá na PUC. Né? Tem o link também, se inscreva pra gente se encontrar lá, né? No bit.ly. É isso aí, obrigado, Pablo. Você vai seguindo, porque daí eu não preciso fazer a função, mas eu vou repetir depois de novo, pode ficar. Como é que é o cupom aí? bit.ly/AB22-K21. Isso aí, então, tipo assim, inscreva-se lá, vai lá, vamos se encontrar lá. Tem um cupom pra você se inscrever no bit.ly/AB22-K21. Vai ter um link no backstage, vai estar na descrição do episódio, e é isso aí, galera. Obrigado, Pablo, sendo um belo host. Um abraço pra vocês. Boa. Gente, eu só tenho a agradecer, não só a esse papo aqui, que foi maravilhoso poder conhecer um pouquinho mais sobre cada um de vocês. Pablo, que até constrói casas, eu tô chocada aqui até agora. Isso é outro episódio, isso fica pra outro.
Desde que eu conheci a Agile Brasil, eu tenho conhecido muitas pessoas incríveis, e isso tem uma coisa que eu sempre pensei em relação às conexões que eu tenho, que são conexões de verdade, sabe? A sorte que eu tenho de encontrar as pessoas que eu encontro durante toda essa trajetória, e se não fossem essas pessoas eu não teria chegado até aqui. Eu curto muito o lugar que eu tô hoje por conta das pessoas que eu conheci e de tudo que eu aprendi com todas essas pessoas. Então, desde que Daniel me falou da Agile Brasil, que eu falei com o Rafa Albino, que eu conheci Jéssica Ferrari, a Thaís Rigolon, Thaís Salles, vocês aqui, velho, eu tenho aprendido tanto com essas pessoas que o mínimo que eu posso fazer é participar de uma reunião de algum comitê pra devolver pra comunidade tudo que eu recebi da comunidade, sabe? Eu sei que ninguém chegou pra mim pensando em me tornar uma super agilista, elas só estavam tentando ajudar ou retribuir de alguma forma, ou fazer isso que o Pana tava falando, de compartilhar conhecimento, mas tudo isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Então hoje a agilidade é uma coisa que eu amo falar, que eu saio dia de sábado pro bar com os meus amigos, eu tô falando de agilidade, eles estão tipo, Cleide, você poderia, por favor, falar de outra coisa, porque a gente não quer falar disso. Então... Vamos falar do Stranger Things. E aí eu descobri que realmente é algo que eu amo, sabe? Quando eu tô entediada, eu penso, vou escutar um podcast, vou limpar a casa escutando uma K21. Então, a Agile Brasil e a agilidade me salvou de muitas formas e continuam me salvando de muitas formas. Então, tudo que eu tenho pra fazer em relação a Agile Brasil, todas essas pessoas, é agradecer e falar, velho, participem disso. Participem, conheçam essas pessoas, estejam com essas pessoas, se conectem com essas pessoas, mas se conectem de verdade. Não se conectem pensando, vou adicionar a Cartô porque ela vai me arrumar um emprego. Velho, eu vou adicionar a Cartô porque ela é foda pra caralho. Eu quero conversar sobre qualquer coisa com o Cartô, sabe? Eu quero trocar uma ideia com as pessoas. Vamos se conectar, vamos sair pra tomar uma cerveja, vamos sair pra falar da vida, ficar fazendo nada, falar de agilidade ou de qualquer coisa. Vamos pra Agile Brasil, vamos fazer isso pessoalmente. Cartô falou que tá parecendo uma seita, mas não tem mensalidade não, tá? Não a tem gente tá pior que terra assim. plana, bicho. Mas olha, o negócio é tão verdadeiro que eu vou te dizer uma coisa. Já tem um episódio no Love the Problem, quem acompanha a gente aqui, que fala sobre o Agile Brasil. É um episódio lá de 2020. Tem, do ano passado. É 2020, você acredita? Não é do ano passado, faz 2 anos já. Nossa, achei que era do ano passado. Eu também achava que era do ano passado. Vim procurar exatamente por isso, assim, né? Tá com a Mari Graff, com a Emerson Hernandes e com a Céci Fernandes, falando um pouco mais sobre o Agile Brasil, contando umas histórias antigas e tudo mais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, aproveita lá. Eu vou deixar no backstage também o link desse episódio. Esse eu não ouvi, eu vou procurar. E assim como o link para esse cupom, especialmente para você que tá ouvindo aqui, o Love the Problem, que é bit.ly/ab22-k21, vai estar lá no nosso backstage, que é k21.link/Love the Problem, plim. Que palhaçada é essa? Que eu sei que o Léo vai botar o plim depois. Toda vez que a gente fala, o backstage ele bota o plim. Então eu já fiz, Léo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu já sei. Plim. Toma aqui seu plim! Não. E por último, mas não menos importante, lá no nosso backstage tem um cardzinho que faz tempo que ninguém participa. Então, ó, convocação aqui pra você participar, que é o Manda um Salve. Faz tempo que eu não mando salve aqui nesse podcast, então escreva lá, manda um salve. Tem um cardzinho no nosso backstage. E quem manda um salve é a Milena. A Milena manda um salve pra coordenação maravilhosa e alunos queridos da primeira turma do Lab Plural. Então tá aí, ó. Manda o seu salve lá no nosso backstage e na nossa comunidade do Telegram. Tá o link lá no backstage, mas se você quiser direto, @LoveTheProblem no Telegram, você chega lá na nossa comunidade. E é isso. Muito obrigado por você ficar aqui até o fim desse episódio. Foi mais um episódio incrível, que fala muito sobre o que a gente acredita de verdade aqui. Um beijo pra você e até o próximo Love the Problem. Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.